Olá, queridos. Nós estamos começando mais uma transmissão aqui da Segunda Igreja Presbiteriana de Rio Verde. Todos estão conscientes do momento crítico que nós estamos vivendo por conta dessa pandemia. Então, por causa disso, nós estamos suspendendo as nossas atividades públicas aqui na nossa igreja. Então, estamos confeccionando materiais para que você possa também ser edificado, mesmo através dos vídeos que estaremos gravando aqui. E eu queria já começar esse vídeo chamando a sua atenção para o Salmo de número 33, o Salmo da Palavra do Senhor. Eu queria te convidar para que, se você tem aí o aplicativo da Bíblia no seu celular, ou se você tem a Bíblia impressa, por favor, abra nesse texto, Salmo 33. Eu lerei do verso 10 até o verso de número 19. E eu gostaria que você pudesse acompanhar a leitura que nós faremos nesse texto. Salmo 33, do verso 10 até o verso 19. A palavra do Senhor assim nos diz: O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens. Do lugar de sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante a vitória. A despeito da sua grande força, a ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão atentos sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo de fome conservar-lhes a vida. Presta atenção numa promessa do Senhor. Quando o salmista diz que os olhos do Senhor estão sobre todos os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. A partir da verdade desse texto, eu queria te convidar a se curvar na presença do nosso Deus. Nós estamos diante de uma pandemia. É bem verdade que não sabemos quais serão os desdobramentos desse vírus, o que isso vai causar nas nossas vidas individualmente e também publicamente. Então eu queria te convidar nesse momento, se você estiver na sala da sua casa ou em qualquer outro ambiente, que você possa se juntar comigo nessa oração. Vamos orar. Senhor Deus, nós estamos na presença do Senhor. Muitas pessoas nos ouvindo nesse momento. Rogamos, ó Deus, pela Tua misericórdia, pela Tua graça. Estamos vivendo dias difíceis, não só em termos locais, mas também em termos globais. Essa pandemia, ó Deus, que tem infectado o nosso mundo, tirado, ó Deus, a paz de muitas pessoas, tirado, ó Deus, a vida de muitas pessoas. Ó Deus, rogamos para que o Senhor, que governa todas as coisas, possa, Senhor, intervir com graça, com misericórdia. Ó Deus, olhe para todas as suas criaturas. Olhe, Senhor, para nós e tenha misericórdia de nós. Rogo para que esse tempo também, ó Deus, que estamos vivendo de fragilidade, possa nos levar, ó Deus, à reflexão de quem nós somos, do quão impotentes somos para lidar com os nossos problemas. Ó Deus, e que existe um Deus que governa todas as coisas. Muito embora vivamos esses dias de caos, o Senhor continua no seu trono, governando todas as coisas. E afirmamos que todas as coisas, ó Deus, não fogem dos propósitos eternos e soberanos do Senhor. Que diante disso o nosso coração se acalme nessa verdade, que o nosso coração esteja sossegado na esperança de um Deus que governa todas as coisas para o louvor da Tua glória. Fique conosco, agora que iremos meditar na Tua palavra, que o Teu Espírito Santo
aplique essas verdades em nossos corações. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, você que é membro da segunda igreja, há de se lembrar que nós estamos numa exposição da carta de Tiago. Eu queria te fazer um convite, queria te convidar para que agora, nesse momento, possamos dar uma pequena pausa na carta de Tiago, na epístola de Tiago, e eu queria te chamar a atenção para um texto que muito tem a nos ensinar nesse momento tão complexo que nós estamos vivendo. Eu queria te convidar para o Salmo de número 125, um salmo que recentemente estudamos aqui na nossa igreja, e eu quero pedir a sua permissão para que possamos voltar nesse texto e relembrar algumas verdades que o salmista nos traz. Então, por favor, te convido novamente a abrir a sua Bíblia agora no Salmo de número 125. Abra a sua Bíblia. E eu queria fazer a leitura desse texto e queria que você pudesse me acompanhar na leitura que farei. Salmo de número 125. Eu estou aqui com a versão revista e atualizada. A palavra do Senhor assim nos diz: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faz bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor, juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Meus queridos irmãos e ouvintes, nós estamos vivendo um tempo de calamidade mundial. Você sabe disso, até porque todos os noticiários nos dão conta de que, aparentemente, a situação global está fora do controle. E aqui, nós somos atacados por uma pandemia que tem custado a vida, tem custado a paz e tem custado a saúde de muitas pessoas. E é exatamente em situações como estas que nós estamos vivendo, é que a nossa fé vacila. É em situações de dificuldade, é em situações de questionamentos que a nossa esperança se esvai. E sabe de uma coisa? Percebemos agora, portanto, que confiar em Deus, quando as coisas vão de mal a pior, não é algo tão simples como nós pensamos quando estamos vivendo em abundância. Via de regra, é mais fácil confiarmos em Deus quando nós percebemos que de alguma forma, você, eu, quando de alguma forma nós temos o controle sobre a situação em que estamos vivendo. Mas sabe de alguma coisa? Confiar em Deus, quando todas as alternativas se esgotam e então nós não conseguimos ver possibilidade de solução. Querido irmão, isso é muito difícil. Me lembro das palavras de um pregador, de um pastor e escritor, Jerry Bridges. No seu livro, ele diz que normalmente parece ser muito difícil confiar em Deus, mais difícil confiar em Deus do que obedecê-lo. Me permita citar aqui uma frase do Jerry Bridges, que muito ilustra o que eu estou querendo dizer para você. Confiar em Deus quando as circunstâncias parecem irracionais é bem difícil. Confiar em Deus quando não conseguimos ver a razão do sofrimento, isso é muito difícil. Confiar em Deus quando não sabemos quando aquela nuvem de sofrimento vai dissipar, é muito difícil. Confiar em Deus é difícil, porque nós estamos lidando com um desconhecido. Sabe, querido, certamente esta é a nossa realidade. Lidar com o desconhecido é o que mais tem mexido conosco nos dias atuais. Lidar com o que pode acontecer por causa desse vírus, dessa pandemia, é algo que mexe com a gente. Por exemplo,
Qual será o desdobramento dessa pandemia? O que vai acontecer? Quais serão os desdobramentos da economia, seja local, seja global? O que vai acontecer com a nossa economia? O que vai acontecer com as pessoas autônomas? O que vai acontecer com os empresários? O que vai acontecer? Então, quando lidamos com um desconhecido, a tendência é que a nossa fé vacile. A tendência é que a nossa confiança em Deus seja abalada. E é exatamente isso que o salmista vai desenvolver no salmo que nós acabamos de ler. Esse salmista vai falar exatamente sobre isso, sobre confiar em Deus nas mais variadas adversidades que nós enfrentamos. E se nós queremos compreender melhor esse salmo, nós precisamos entender o cenário circunstancial em que o povo de Deus está inserido aqui. Perceba já que no verso 3, o salmista diz o seguinte para nós: o cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte do justo. É interessante porque a palavra cetro aqui aponta para um poder político daquela época. Muito provavelmente, diz os estudiosos, que o salmista aqui está escrevendo numa época quando Israel está sob o governo de um rei ímpio, talvez um rei estrangeiro. Então não é de se surpreender que a impiedade esteja começando a permear toda a sociedade na qual aquele povo de Israel está inserido. Em decorrência disso, então está se tornando cada vez mais difícil viver naquela sociedade por causa daquelas circunstâncias. O salmista está preocupado aqui se a impiedade, se as adversidades daquele tempo iria perverter o povo de Deus. Querido ouvinte, irmão, amigo que está me ouvindo aí, evidentemente as circunstâncias dos ouvintes daquele salmista não são as mesmas circunstâncias que estamos vivendo agora. As circunstâncias são diferentes, mas há uma coisa que nos une, uma adversidade, há algo que pode abalar a nossa fé. E certo de que nós estamos vivendo em uma situação onde a palavra de Deus nos chama para responder corretamente, biblicamente, a situação que nós estamos vivendo, assim como o salmista chama aquele povo a responder biblicamente às adversidades que eles estão passando. Confiar em Deus. O princípio desse texto é a confiança irrestrita no Senhor Deus, que cuida de nós. Ora, então esse texto pode nos ensinar algumas coisas a respeito do que nós estamos vivendo. E eu quero destacar aqui duas coisas muito práticas para que você possa considerar comigo nesse texto. A primeira coisa que esse texto nos ensina é que todo cristão precisa se lembrar das promessas de Deus em tempos de adversidade. Deixa eu repetir para você. Todo cristão precisa se lembrar das promessas de Deus em tempos de adversidade. É o que está dizendo aí para nós. O verso 1 até o verso 3. E eu estou certo de que nós mesmos, via de regra, intensificamos o sofrimento porque nós não sabemos responder a esses sofrimentos. Uma das formas mais efetivas que nós temos para lidar com as adversidades e com os sofrimentos da vida é lembrar das promessas que Deus nos fez. Talvez aqui reside a dificuldade que nós temos em confiança. Porque nós precisamos, muitas vezes, ver algo para confiar naquele algo. E talvez a nossa confiança ela é abalada porque nós não conseguimos ver Deus pessoalmente diante de nós. Nós não conseguimos ver pessoalmente Deus agindo nas adversidades.
Nós não conseguimos, talvez, ver um desfecho positivo para as circunstâncias adversas que nós estamos inseridos. Mas é diante de situações como estas, tanto que esse povo a quem o salmista escreve está enfrentando, como a situação que nós, nesse momento, estamos vivendo, que nós precisamos trazer à nossa mente, nós precisamos trazer à nossa memória as promessas que o Senhor Deus já revelou a nós. Queridos, isso aqui é maravilhoso. Então cabe a nós lembrar que quais promessas são essas que Deus nos fez? Como é que nós podemos crer nessas promessas? E eu acho impressionante esse salmista porque ele vai deixar para nós muito claro quais são essas promessas e por que devemos crer nessas promessas. E a primeira promessa que o salmista estabelece para nós aqui é que o Senhor promete fortalecer aqueles que confiam nele. O verso de número 1 diz exatamente isso. Por favor, confira na sua Bíblia. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Precisamos voltar à circunstância vivencial daquele povo. O Monte Sião era um monte sobre o qual estava a cidade de Jerusalém. Não é um monte muito alto, mas é um monte que serviu de estabilidade para que Jerusalém fosse erigida naquele tempo. Portanto, a ideia do salmista aqui nesse texto é uma ideia de fortaleza e estabilidade. É isso que o salmista quer passar àquele povo quando ele usa o Monte Sião como ilustração de que ele está cuidando daquele povo. Deus está dizendo para aquele povo e Deus está dizendo para você que Deus nos faz como o Monte Sião, concedendo a nós estabilidade espiritual para que possamos resistir diante das adversidades da vida. Perceba o que o salmista diz. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se abala. O sentido aqui é de que nós seremos expostos aos ventos da vida. É que nós sim seremos expostos às adversidades da vida. Isso é natural. Mas a promessa aqui é que jamais seremos destruídos eternamente, espiritualmente, por essas adversidades. Por quê? Porque o Senhor nos fortalece. O Senhor nos fortalece. Segunda promessa ainda que o salmista nos diz nessa primeira parte do Salmo é que além dele prometer nos fortalecer, o Senhor também nos promete proteção. O Senhor promete proteger aqueles que confiam nele, é o que está dizendo o verso 2, por favor, se você puder, confira na sua Bíblia aí. Verso 2, o salmista diz: como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora para sempre. Que maravilha isso! Novamente o salmista ilustra aqui ensinando ou tomando emprestado a geografia do seu tempo, a geografia de Jerusalém, e que era um cenário muito vívido ao povo a quem ele escreve. Jerusalém está erigida num planalto cercado de montanhas. Aquelas cadeias de montanhas naturalmente serviam de segurança para a cidade de Jerusalém. Portanto, a ideia do salmista aqui é passar exatamente isso. Deus é quem protege o seu povo contra os inimigos, da mesma forma que Jerusalém estava rodeada de montanhas, e aquelas montanhas serviam para proteger a cidade, assim o Senhor está ao nosso redor, servindo de proteção do seu povo, servindo de proteção para que as adversidades, os inimigos não possam ter poder sobre nós. Essa é a verdade desse texto. E sabe de um detalhe importante aqui?
O salmista diz que o Senhor nos protege desde agora e para sempre. O cuidado de Deus é para agora, mas o cuidado de Deus segue a eternidade afora. Deus cuida de nós. Deus cuida do seu povo. Me permita trazer uma aplicação para a sua vida. Queridos irmãos, amigos, eu estou certo que muitos estão entrando em crise nesse momento de adversidade, pandemia, mortes, doenças, porque estão esperando que Deus faça aquilo que Ele nunca prometeu. Deus nunca prometeu que nós estaríamos isentos de epidemias. Deus nunca prometeu que estaríamos isentos de pandemias. Deus nunca prometeu que nós, ou pessoas a quem amamos, estariam imunes a vírus e doenças, até mesmo a morte. Deus nunca nos prometeu isso, queridos. Deus nunca nos prometeu que estaríamos isentos de uma convulsão econômica de proporções globais. Não, Ele nunca nos prometeu isso. Mas Deus prometeu algo muito melhor do que isso. Ele prometeu estar presente em nossas tribulações, cuidando do seu povo, sobretudo aprimorando a nossa fé. Essa é a promessa do Senhor. Eu queria destacar o segundo ponto desse texto para nós, o segundo ensino. A segunda coisa que esse texto nos ensina é que o cristão precisa entender que Deus usa as adversidades para cumprir os seus propósitos. Me permita repetir isso. O cristão precisa entender de que Deus usa as adversidades para cumprir os seus propósitos. Se você quiser, por favor, acompanhe aqui o verso 4 do texto que nós estamos analisando. O salmista diz: faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. E sabe de uma coisa? Quando nós ouvimos a palavra bem, a maioria de nós imediatamente pensa em algo que nos traz alívio para o sofrimento. Talvez uma segurança financeira, talvez sonhos realizados ou coisas do tipo. Isso se deve ao fato de que muitas vezes nós definimos bem de acordo com aquilo que desejamos. Definimos bem de acordo com aquilo que nos faz feliz, ao invés de ver o bem em termos daquilo que nós precisamos, ao invés de vermos o bem condicionado àquilo que nos faz mais parecidos com Jesus Cristo, que nos faz mais santos diante do Senhor. Então, nós definimos o bem de acordo com os interesses do nosso próprio coração. Mas sabe de algo? O propósito principal de Deus não é realizar os nossos sonhos. O objetivo principal do Senhor não é nos tornar mais saudáveis, mais ricos. Não, o propósito principal de Deus não é isso, irmãos. Mas o propósito principal de Deus é glorificar a si mesmo e nos fazer mais parecidos com Jesus Cristo. Este é o propósito de Deus. Gosto de um autor chamado Paul David Tripp. Se você puder, leia qualquer coisa do Paul David Tripp. E ele traz uma citação em um dos seus livros que ilustra muito bem isso que nós estamos dizendo aqui. Ele diz, abro aspas, o alvo principal de Deus não é mudar nossas situações e relacionamentos de forma que possamos ser felizes, mas é nos mudar por meio de nossas situações e relacionamentos de forma que sejamos santos.
O que o Tripp está dizendo é que muitas vezes o Senhor usa das circunstâncias mais diversas possíveis para forjar a nossa fé, para nos tornar mais parecidos com seu Filho Jesus Cristo, para que sejamos mais santos. Mas qual é o sentido da petição do salmista? Faze o bem, Senhor, faz o bem. O que o salmista intenta com essa petição? Ao pedir ao Senhor que faça o bem, esse salmista está pedindo que Deus cumpra o seu propósito por meio de tantas circunstâncias adversas de vida do seu povo. Faze o bem. Senhor, use todas as circunstâncias, sejam boas, sejam más, para o propósito maior de glorificar o Teu nome e também de nos tornar mais parecido com Jesus Cristo. Senhor, faça o bem. Use as circunstâncias para que a nossa fé seja aprimorada a cada dia e que confiemos cada dia mais no Senhor. Faça o bem, Senhor. Em outras palavras, o salmista não está pedindo aqui livramento das circunstâncias. O que o salmista está pedindo aqui é que ele use a adversidade para que o nome do Senhor Deus seja glorificado e conhecido entre todos os povos. Que salmo, que lição para nós. Eu quero caminhar para o final dessa mensagem, trazendo aqui algumas aplicações práticas para nós. A primeira delas, queridos, que eu quero deixar claro para você, é que o propósito último de Deus para o homem não é torná-lo feliz, mas torná-lo santo. O propósito último de Deus para a sua vida não é fazer você mais feliz, mas é fazer você mais parecido com Jesus Cristo. E Deus está te convidando agora, quando você está me ouvindo nessa mensagem. Eu não sei aonde você está, você pode estar no seu celular, no seu tablet, no seu computador, na sua TV. Mas Deus está te convidando a olhar para essa pandemia, a olhar para as doenças e mortes, pelos óculos da graça de Deus. Deus usa tudo isso para o propósito da glória dEle. Deus usa todas essas circunstâncias como um meio didático. Deus quer aumentar a nossa fé. Deus quer renovar a nossa esperança em sua soberania. Deus usa todas as coisas para purificar o nosso pecado, para desmamar o nosso coração das coisas desse mundo. E é nesse tempo que nós fazemos essa reflexão. É nesse tempo que nós olhamos para esse mundo, que nós olhamos para o nosso coração e vemos que esse mundo, ele é passageiro. Ele é como uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Também assim é a nossa vida. Deus usa desses propósitos para desmamar o nosso coração deste mundo. O Senhor usa de tudo isso para nos fazer mais compassivos, mais misericordiosos, menos egoístas, orgulhosos, e para que acima de tudo possamos amá-lo acima de todas as coisas. A segunda coisa que eu queria aplicar desse texto a você que me ouve nessa oportunidade, eu queria te fazer um convite, na verdade. Queria te fazer um convite a contemplar as dificuldades e perceber o quanto Deus usa essas dificuldades para tornar você mais parecido com Jesus Cristo. E aí eu me lembro do salmista,
Quando ele escreve o Salmo 119, ele diz assim: Senhor, foi bom ter passado pelas aflições, porque ou para que aprendesse dos teus decretos. Que maravilha! É como se o salmista estivesse diante do Senhor dizendo assim: Senhor, esse sofrimento, essa circunstância adversa, ela tem um fim didático. Foi bom passar por tudo isso. Foi bom passar por essa pandemia, por essa aflição que foi desenvolvida ao longo do nosso globo. Por quê? Porque foi nessas circunstâncias que eu aprendi os teus decretos. Você sabe como esse salmo termina? Esse salmo termina fazendo ou trazendo para nós uma verdade. O salmo termina vislumbrando o dia em que os malfeitores e os que desviam para sendas tortuosas serão levados pelo Senhor. Mas, pastor, levado para onde? Eles serão levados ao lugar onde experimentarão a plenitude da ira de Deus, para o inferno. Meu querido irmão, meu amigo que me ouve, eu queria terminar fazendo ou trazendo uma aplicação clara para você. Dias de adversidade, de sofrimento como o que nós estamos passando, são dias ideais para refletirmos sobre o nosso pecado. Lamentavelmente, alguns de nós estamos vacinados contra a realidade do inferno. Meu querido, talvez essa seja a última ou única oportunidade que eu tenho para falar com você. Talvez essa realidade do inferno não exerce mais influência sobre você. Ou talvez a familiaridade com o Evangelho, você que já é frequentador de igreja há muitos anos, ou membro de uma igreja evangélica há muitos anos, talvez a familiaridade com o Evangelho emboltou o nosso senso de admiração pelo próprio Evangelho. Já ouvimos tanto a respeito do pecado que isso não mais nos perturba. Já ouvimos tanto sobre o poder da cruz que isso não quebranta mais o nosso coração. Já ouvimos tanto sobre graça que isso não gera mais esperança de restauração. Já ouvimos tanto sobre inferno que isso não mais nos assombra. Nós precisamos ser inundados com o senso da graça em nosso coração. A maior promessa que você pode ter hoje não é que você será curado da sua enfermidade. Não, essa não é a maior promessa que Deus te fez. A maior promessa não é que essa pandemia não matará pessoas a quem amamos. A maior promessa de Deus não é que não seremos afetados financeiramente por tudo que nós estamos vivendo. Não, estas possibilidades não são promessas de Deus para nós. Mas a maior promessa que Deus nos fez é que Ele nos reconciliou, ou que Ele reconciliou consigo todas as coisas. Esta é a promessa. A promessa que Cristo ocultou nossa injustiça com a sua justiça. A promessa que Deus cobriu a nossa desobediência com a obediência de Cristo. Que Deus cobriu a nossa morte com a morte de Jesus Cristo. Que Deus cobriu o nosso pecado depositando sobre Jesus Cristo a ira de Deus. E Ele fez isso para perdoar os nossos pecados e nos reconciliar com Ele. É com essa promessa que nós devemos continuar peregrinando neste mundo caído. O Senhor cuida de nós.
E a minha oração é que a sua fé seja renovada neste dia. É que a sua esperança seja renovada em dias de sofrimento e de tribulação que estamos passando. Deus continua no seu trono, mesmo quando as adversidades surgem em nossas vidas. Que Deus te abençoe. Eu queria terminar fazendo uma oração por você, para que Deus possa aplicar essa palavra do Senhor em nossas vidas. Se você puder, curve-se também comigo nessa oração. Senhor, nós te louvamos pela Tua palavra. Te louvamos porque o Senhor é fiel. Te louvamos porque o Senhor revelou a nós as Tuas promessas. E que em tempos de pandemia, de assolação e de miséria, que o nosso coração repouse sobre as promessas de um Deus que há de cuidar de nós e nos fortalecer. E que esse tempo seja um tempo também para que possamos refletir em quem somos e naquilo que o Senhor é. E também que o Senhor não quer nos livrar apenas de uma pandemia, embora possa fazer isso. Mas o Senhor quer livrar o povo do inferno, da ira do Senhor para todo sempre. E a única forma disso acontecer é Jesus Cristo restaurando a vida e o coração de cada pecador. Que nesse momento possamos refletir sobre o nosso pecado e nos voltarmos para Jesus Cristo. Oramos assim no nome de Jesus. Amém.